Fala pessoal, e aí, beleza? Então pessoal, semana passada passei o vídeo para vocês, né, de minha apresentação. Vou ficar substituindo aí o professor da disciplina xadrez, não sei exatamente por quanto tempo, né? Mas eu disse para vocês nessa introdução que eu sou professor formado em história, né? Então que nesse período a ideia é a gente pegar um pouco essa perspectiva para falar de xadrez, certo? Então hoje a ideia é a gente fazer um vídeo de conteúdo, diferente do outro, né, que era mais uma introdução, uma apresentação, para a gente se conhecer um pouquinho. Hoje já é um vídeo de conteúdo, nada muito pesado, né? Introdução sobre a história do xadrez, uma breve introdução para a gente entender um pouquinho como surgiu, onde e por quê, tá certo? E aí, na semana que vem, eu vou lançar um questionário que para vocês estarem respondendo, já vai ser avaliativo também. E a ideia é vocês se basearem nesse vídeo e, enfim, pesquisas na internet, o que vocês mais quiserem, para estar respondendo esse questionário, tá bom? Sobre introdução à história do xadrez. Então, sem mais delongas, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco a ideia da onde surgiu o xadrez, tá? Mas vocês têm que levar em conta que, que essa narrativa da onde surgiu o xadrez, a gente vai estar usando que surgiu na Índia, tá? Mas existem alguns questionamentos, não é um consenso entre os historiadores e entre os estudiosos de que de fato tenha sido essa origem, pode ter outra origem, tá? Mas a gente vai utilizar essa que é a mais aceita e que vai ajudar a gente a entender o próprio desenvolvimento do xadrez pelas sociedades, né? Que eu acho que é um pouco a ideia. Deixa eu tomar uma água aqui só. Então, pessoal, como eu disse para vocês, né? Vamos partir da ideia do xadrez surgido na Índia, tá bem? Se fala em torno do século VI depois de Cristo, podemos considerar anos 600, ano 500, anos 700, por volta desse período, tá? Que se tem informações oficiais de fontes de que tenha surgido um jogo que deu origem ao xadrez que a gente conhece, né? Mas na Índia, eles chamavam esse jogo de chaturanga. O que vem a ser chaturanga, né? Chaturanga, se a gente traduzir para o português, significaria os 4 elementos de um exército. Que reflete bem qual é a origem desse jogo, né, pessoal? Que tá bem claro aí, que é uma origem militar, né? A ideia de ajudar como uma ferramenta para desenvolver habilidades de guerra, né? E aí, o xadrez por si só, a ideia é esse, né? Você colocar aquele plano todo de guerra e de combate num tabuleiro e pensar quais serão as melhores estratégias para sair vitorioso contra o inimigo, né? Então tem essa conotação militar muito forte desde sua origem, que é justamente militar. Tem um exemplo interessante para a gente compreender isso, que eu fui estudar um pouco sobre o tema, né, pessoal? Eu não sou especialista em xadrez, já joguei um pouco, tive amigos que gostavam muito, que eram praticantes mesmo, estudiosos sobre o tema, né, e tal. Mas eu fui pesquisar e eu achei um fato interessante, né? Por exemplo, que eu acho que é importante falar aqui, que vai dar essa ideia do militar também, que a representação da torre, né, que a gente conhece no jogo hoje, que é a torre, que tem 2 peças cada jogador, né? Cada jogador tem 2 torres. A torre, nessa época antiga, na Índia, era na verdade um elefante, né? E por que um elefante? É um elefante por 2 motivos. Primeiro, porque é um animal que está presente na fauna dessa região da Índia, né? E segundo, também porque também era um animal utilizado para a guerra, por fins militares, né? Com certeza algum de vocês aí deve ter visto aqueles jogos tipo Age of Empires ou Age of Empires 2 que se utiliza elefante como mecanismo de guerra, né? Na Índia isso também se remete à própria antiguidade, né? E inclusive no xadrez
existia essa representação do elefante que depois mudou. Eu vou falar por que que mudou um pouquinho mais pra frente, tá bem? Então, a ideia principal aqui é essa, ó, surgiu na Índia, ferramenta de guerra, origem militar, representação militar, tá bem? E a partir, pessoal, aí a gente tem, vocês vão lembrar um pouco das aulas de história geral, nas próprias aulas de história da América, descobrimento do Brasil, e etc., né, que dá sobre as especiarias indígenas, sobre as especiarias das Índias, né, e sobre o desenvolvimento do comércio exterior de toda essa região, que justamente coincidiu, surgiu o xadrez, então a gente colocou aí, vamos colocar essa referência, não é uma data certa, tá, pessoal? Mas em 400, 500, 600, 700 depois de Cristo, né? E que coincidiu depois desse período, 700, 800, quando começou o desenvolvimento comercial mais forte dessas regiões. Então, se começou a ter o intercâmbio comercial da Índia com a China, da Índia com a Pérsia, da Índia com outros países, outros povos aí da África, né? E nessa circulação comercial, o chaturanga, que a gente conhece hoje como xadrez, também circulou por toda essa região e foi conquistando adeptos, digamos assim, em outros países e foi se estabelecendo nessa região. Então, a partir do desenvolvimento comercial da Índia, desses povos, dessa região toda, esse intercâmbio todo, também teve o intercâmbio do xadrez, ele começou a ser mais conhecido por outros locais que não só na Índia, tá aí praticado também. E na Europa, como surgiu? Então, essa aqui como ele chegou na Europa, né, que a Europa representa bastante o mundo ocidental que a gente vive hoje, né, então o xadrez tem um contorno que a gente tem hoje a partir do momento que ele se desenvolveu na Europa. Mas vamos colocar aqui, até o ano 1000, ele não chegou na Europa, né, por volta, gente, sempre que a gente fala data em história, é aproximado, tá? Então, por volta do ano 1000, principalmente essas datas mais do início do anos depois de Cristo e antes de Cristo, né, a pré-história. Então, se começou a circular, já coloquei para vocês, né, esse comércio da Índia com outros países aí para outras regiões e chegou na Europa. Como chegou na Europa? Provavelmente pela África, né? Quando o jogo se estabeleceu na África, a gente tem que lembrar que a Espanha, né, é um território muito próximo com a região da África, né? E a partir provavelmente desse território, também chegou à Europa e começou a se consolidar como um jogo praticado lá. E na Europa é que o jogo foi ter esses contornos que a gente tem hoje, né, que a gente conhece hoje. Por exemplo, o elefante virou a torre. Por que a torre? Justamente porque essa época era a época que ainda estava, a gente vivia sobre o período medieval, né? Então tinha muito os castelos, as torres, o bispo, né? O bispo não existia na versão na Índia, passou a ser denominado bispo quando chegou na Europa, justamente por estar no período medieval, todo o peso da igreja, do clero, né? Então também surgiu o bispo. E aí o jogo foi se tornando o jogo que a gente conhece com essas características de hoje, né? Então a gente viu aqui ele partir lá de 500, mais ou menos, depois de Cristo, em 1000 tomou a região, né? Chegou na China, chegou na África, chegou na Pérsia, e lá, posterior ao ano 1000, ele vai se desenvolver de forma mais geral na Europa e no Ocidente, e vai ter os contornos do jogo que a gente tem hoje, né? Vai ser o jogo já mais próximo do jogo que a gente conhece e que vocês praticam e que o professor estava ensinando vocês aí a jogarem, né? Então é isso, pessoal. É uma breve introdução, acho que deu para ter uma ideia, tá? O questionário vai ser baseado nisso que eu falei. O vídeo acabou até saindo um pouco mais longo do que eu pensei, já deu 10 minutos, tá? Mas aí também dizer para vocês que o xadrez, a gente entender a história dele, né? Mas não é à toa também que ele tenha durado tanto tempo e que seja um jogo praticado e levado muito a sério até os dias de hoje,
com grandes competições, né? Agora com o desafio de quem consegue vencer a máquina, né? E isso não é à toa, gente, porque é um jogo que de fato, isso é comprovado, né, pela própria história, que ajuda a desenvolver a raciocínio lógico, né? E isso tem uma importância, o raciocínio lógico, ele tem uma importância na nossa vida para tudo, profissão, estudo, relação social, tudo, o raciocínio hoje ele é muito importante, né? E o xadrez, e principalmente na guerra, né? Que você tem que pensar rápido, ter uma estratégia eficiente, que se não for eficiente, você morre, o inimigo te mata, né? Então, o xadrez, desde há milhares de anos, tem ajudado os homens a desenvolver essas habilidades de raciocínio, né? Então, com certeza, todos vocês que estiverem praticando o jogo, que estiverem tomando conhecimento, que gostarem, eu acho que é bastante importante, que com certeza isso vai ajudar na vida de vocês, tá? Em vários aspectos, não só profissional também, né? Mas não só profissional e carreira de estudos, de universidade, mas para qualquer decisão, para qualquer coisa que você for se envolver na tua vida, você ter um bom raciocínio lógico, com certeza te ajuda, e o xadrez ajuda a gente a desenvolver isso, então, com certeza, não é à toa que já tem uma história aí, que a gente acabou de falar, de mais de 1.500 anos desse jogo, que é praticado sempre com seriedade pelos humanos, né? E provavelmente vai seguir, não é uma coisa ultrapassada, justamente porque ajuda a desenvolver o nosso cérebro, o raciocínio lógico, que é uma coisa muito fundamental, tá? Estratégia, poder pensar, ajuda no próprio pensar, né? De se organizar suas ideias. Então, bastante importante, já passei aqui do tempo. Peço para vocês aí depois estarem, então, semana que vem respondendo esse questionário. Lembrando que dúvidas, questões, comentários, qualquer coisa, eu estou aberto para vocês, tá, gente? O e-mail e o meu zap estão na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição dos meus alunos, tá bem? E a outra coisa, se vocês puderem me dar uma forcinha, eu fiz esse canal para disponibilizar os vídeos. Eu sei que muitos alunos gostam do YouTube, eu também gosto muito, tenho acesso ao YouTube, né? E acho que fica uma ferramenta até mais fácil de a gente se aproximar. E aí eu acabei fazendo esse canal para nas escolas que eu dou aula poder ter esse espaço de colocar vídeo e não ficar só mandando atividade por escrito e essas coisas, né? A gente poder fazer esses vídeos. E aí eu peço para vocês, quem puder, dar uma forcinha aqui para nós e se inscreve no canal, tá bom, gente? Valeu, até a próxima.